Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Anderson aqui, sou revisor de texto. Trabalho há 10 anos na área, sou mestre em linguística pela Universidade de Brasília, especialista em revisão de texto e revisei nos últimos anos mais de 100 mil laudas. Pessoal, existe uma linguagem científica, dita científica, que se diferencia de outros tipos de linguagem. Dentro de língua, existem várias linguagens. Eu posso pensar em linguagem formal, linguagem informal, eu posso pensar na linguagem do direito, eu posso pensar na linguagem da linguística, eu posso pensar na linguagem de quem faz pesquisa em sociologia, né? E vários outros tipos de linguagem que são utilizadas em determinadas áreas ou em determinados contextos de circulação de determinados textos. Eu estou falando aqui mais de linguagem da linguagem escrita, viu, pessoal? Mas vocês também podem pensar numa linguagem comum a determinado contexto ou a determinada área, oral também, para determinados usos, para determinadas práticas, a linguagem oral ela segue também determinados padrões de uso. E as, não pense que essa linguagem ela é plena em determinado contexto. É muito complicado explicar isso por aqui, mas é porque muitos mitos são ditos sobre língua, mas já há várias pesquisas científicas que comprovam isso. Não existe uma plenitude, pessoal, na língua. Então, quando a gente fala numa linguagem formal, a gente está falando que de um texto formal que, de maneira geral, as características mais estáveis desse texto são formais, certo? Mas há pesquisas que indicam que um texto, seja ele de qual origem for, ele não é 100% formal. É claro que não vale a pena ficar dizendo isso, porque senão as pessoas podem banalizar o conhecimento, mas a gente também não, a gente tem que tomar cuidado com essas noções absolutas. É por isso que eu estou falando isso aqui. Então, a oscilação dentro de um texto, mesmo que ele seja bastante formal em relação a isso, pode ser que haja marcação de informalidade. Eu não estou falando aqui de erro, viu, pessoal? Nem de erro ortográfico, nem de erro gramatical. Eu estou falando de informalidade, que é uma outra coisa diferente. Né? É você usar, por exemplo, uma construção, né, para um contexto que é inadequada, ou um vocábulo para um contexto que é inadequado. Esse vocábulo existe na língua portuguesa, mas ele está sendo usado ali, por exemplo, de maneira inadequada. É isso que eu quero dizer aqui com essa reflexão. Então, né, vamos tomar muito cuidado com essa polarização do conhecimento, de colocar uma coisa ou é 8 ou 80. Não, tem um processo todo entre o 8 e o 80. A gente tem que entender as coisas para que elas, né, para que a gente também tenha até mais maturidade dessa maneira. Não existe essa coisa polarizada na vida e no conhecimento, é isso ou é aquilo. Não, existem outros elementos entre isso e aquilo. E a gente precisa pensar sobre isso. A linguagem científica, quando eu digo linguagem científica, eu falo linguagem científica, eu trato de um plano mais geral. Como assim, Anderson? Gente, a ciência não é uma coisa só. Existem várias ciências. Quando você pensa em ciência, você pensa em várias ciências. Quando você pensa em casa, tá certo que todo mundo talvez. Eu acho que pior que não, porque isso vai variar de cultura para cultura, mas cada um vai ter uma imagem de casa na cabeça. Mas essa imagem não necessariamente vai bater. Você pode. Eu posso fazer um experimento com alunos, né? Eles vão desenhar no papel a representação de casa que eles têm, né? Essas casas não serão iguais. É claro que pode ser que haja uma frequência daquele estereótipo da casa que todo mundo conhece, quadradinha, com a porta, com o telhado e com a janelinha, né? Mas não é todo mundo que vai fazer essa representação, ou seja, ela não é universal, mesmo que haja uma certa frequência, certo? A linguagem científica, ela. Eu digo isso porque é importante que a gente quebre alguns mitos e essas generalizações, elas são perigosas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente pensa em conhecimento, certo, galera? A linguagem científica, ela tem um padrão sim, ou seja, eu posso dizer que há características estáveis para gêneros acadêmicos. É claro que elas variam de área para área, de ciência para ciência, mas há sim
Principalmente se a gente coloca em contraste com um outro tipo de linguagem. Por exemplo, a linguagem científica ela não é equivalente à linguagem informal, à linguagem cotidiana, né? Então, a gente já começa essa separação daí. E é aí que vem o problema, porque as pessoas trazem a linguagem informal, a linguagem cotidiana, do dia a dia, para a escrita. A fala, pessoal, ela é mais espontânea. A escrita, ela pode ser lapidada, porque a gente pode pensar sobre a escrita, né? E quando a gente escreve um texto científico, a gente tem que consultar dicionários para poder verificar o uso de vocábulos. A gente tem que começar a olhar para o texto e a desconfiar e a se perguntar sobre o que está escrito ali, o vocábulo que você usou, e começar a analisar, muito além do que a gente está lendo, a própria estrutura do que a gente está lendo. E o que, que vai trazer para você de base em relação a isso daí que eu estou dizendo? Você vai começar a ler as referências na sua área. E isso já vai começar a trazer para você um pouco de reflexão sobre como escrever cientificamente na sua área. Então você vai ver determinadas ocorrências que determinados autores fazem, né? Isso não significa que a maioria delas estarão corretas, né? Aliás, que todas estarão corretas. A maioria, sim, desses autores renomados, né? Então você vai usar eles como padrão, mas não significa que sempre que um termo for frequente numa área, que ele é correto. Porque a pessoa, pensa comigo, pessoal, a pessoa daquela área não é da área de linguística, não é da área da ciência que estuda a língua. Então, às vezes, algumas sentenças, alguns usos são formulados em determinados grupos sociais sem uma apreciação, sem uma ideia prévia, sem uma análise prévia. Então, aquilo vem à tona, às vezes, até do uso do senso comum ou do uso oral, da fala, e depois chega num texto. Então não é sempre, e aí pode ir com uma regência inadequada, determinado termo, pode ir com uma construção inadequada, né? Eu dei um exemplo aqui nos outros áudios meus sobre o uso do termo vez que no direito. Não existe essa expressão vez que, mas ela já é quase toda consolidada no direito como uma expressão, e até às vezes aceita, mas ela é uma expressão errada. Ah, Anderson, mas quem faz a comunidade da língua não é a comunidade que faz a língua? É. Mas no caso de regência de determinados usos, né, para textos formais, a gente tem que olhar manuais de regências formais, né, gramáticas, Bechara, Celso Cunha, comparar o que eles dizem, né, e analisar esses usos da linguagem formal para a linguagem científica para chegar a algumas constatações. Porque não é simplesmente porque um termo ou expressão em determinada área é usada de um jeito e porque determinado autor renomado disse que o texto dele não tenha problema, não tenha erro, não tenha, né? Todo texto tem problema, todo texto precisa ser revisado. E muita gente nem importância dá à revisão. Então, a primeira questão, você precisa consultar dicionários, consultar gramáticas e fazer essa comparação. Se você acha isso muito penoso, muito complicado, você escreve o seu texto, planeja o seu texto, né, para que essa linguagem não ela seja mais obedecida, para que você se policie para não usar termos tão informais no seu texto. Não significa escrever de uma maneira mais difícil, não é isso. Muito pelo contrário, a linguagem científica preza pela clareza. Mas você tem que saber que determinado vocábulo que você vai usar, você usa porque ele tem a característica ali da essência do que você quer exprimir. Você não vai usar simplesmente ali, aleatoriamente, do que veio na sua cabeça, né? E se você tiver dúvida, você não vai ser um especialista, você vai mandar um texto para um revisor de texto, para um revisor especialista que já tenha desenvolvido pesquisa, por exemplo, como é o meu caso. Eu trabalho há mais de 10 anos com revisão, pessoal, de textos jurídicos e de textos científicos, de várias áreas, engenharia mecatrônica, direito, arquitetura, e eu reviso gêneros acadêmicos, especialmente teses, dissertações, artigos, TCC, né? E então, por meio da leitura dessas referências, você vai chegar às ideias desses autores, você vai chegar à linguagem utilizada por esses autores. E a partir disso você pode começar a ser um pouco mais crítico.
e, e com, comparar, pessoal, isso daí com gramáticas, por exemplo, e começar a ver essas frequências. E se tiver alguma dúvida, perguntar para alguém, para um especialista. Se você me mandar um e-mail com uma dúvida, eu te respondo, por exemplo. A Academia Brasileira de Letras também. Então você pode se informar, em vez de você sempre ficar naquela posição de detentor da língua, principalmente se você não é um estudioso da língua, da área de letras, por exemplo, que é a área responsável pelo estudo da língua, linguística. É a ciência que estuda a língua. É quando a gente fala em ciência, cada área tem seu objeto de estudo. O objeto de estudo da linguística é a língua, não é da sociologia. Embora a sociologia possa fazer um estudo interdisciplinar com a língua, né? Mas ela precisa beber lá da fonte da linguística e não ir buscar, né, constatações aleatórias, senão a gente não está fazendo um estudo de pesquisa, a gente está trazendo achismos, né? A linguagem de textos científicos, ela tem como base a linguagem formal. Então você vai se orientar em dicionário, ortografia dos dicionários, novo acordo ortográfico, você vai olhar as regras de regência, concordância, gramaticais de uso da língua formal, né? E você tem que prezar também pela clareza, pessoal. Evite construções muito complicadas, insira pontos finais para separar suas ideias. Cuidado com esses períodos muito longos. Não está errado escrever período longo. Só que são poucas pessoas que conseguem fazer construções longas, de períodos longos, adequadas. Então é melhor você evitar esses excessos e colocar um ponto final. E sempre preze, isso daqui é um princípio bacana para a escrita. Menos é mais. Então, corte excessos de termos, de ideias repetidas, e isso vai deixar o seu texto mais fluido, né? Isso daí é uma coisa que você pode levar para a escrita do seu texto científico, né? E preste atenção nos termos que são convenção na área, né? Às vezes determinados, principalmente dos autores mais clássicos. Comece a observar os termos que eles usam para se referir a definir determinados ou para se referir a determinadas coisas. Por exemplo, na área de educação, o termo aluno é completamente estigmatizado. Então você vai começar a olhar um termo que determinado autor use para que você não se refira a determinada coisa de uma maneira muito vulgar. Então, existem palavras para cada área científica que trazem a essência mais adequada para aquilo que é dito. Porque se você ficar trazendo termos básicos e muito gerais sobre determinado termo para o seu texto acadêmico, você vai ficar com um texto muito raso, né? Você não vai conseguir exprimir, trazer a complexidade do seu objeto de estudo, do seu recorte temático, do seu problema de pesquisa ou da sua hipótese, se for o caso. Então é preciso de atenção para determinados usos. E você vai entender isso tendo principalmente contato com bibliografia na área de pesquisa, da sua área. Então comece a ler autores consagrados, comece a ir a congressos, comece a ver trabalhos de pessoas renomadas. Eu não estou dizendo que eles são infalíveis e que a linguagem vai estar perfeita, mas eles vão saber usar, na maioria das vezes, os usos mais corretos para a essência de um termo, do que eles querem dizer, e você tem que começar a internalizar isso para você, né? Discuta com seu orientador determinados usos de vocábulos, comece a pesquisar qual vocábulo é mais adequado na sua área, né? Qual expressão ali você deve usar, e tudo isso vai caracterizar a linguagem científica, ou seja, a linguagem formal, o uso da ortografia adequada, de acordo com o novo acordo ortográfico, a regência correta dos verbos e um olhar bem específico, porque isso daí é a linguagem formal, mais geral, né? Mas um olhar bem específico para a sua área científica, que se refere aos usos de vocábulos que definem melhor aquilo que está sendo dito, né? E para a própria estrutura e organização do texto naquela área. Cada área tem um padrão de organização da escrita e do próprio gênero em si. E você precisa ver isso com o seu orientador e olhar essas frequências em outros trabalhos. A melhor maneira é começar a olhar trabalhos na sua área.
de trabalhos renomados, de instituições renomadas, e começar a comparar essas frequências de uso para você entender o que eu estou falando. Né? E no caso de dúvida, mande seu trabalho para uma pessoa especialista. Não mande para qualquer um. Eu trabalho com revisão de texto acadêmico há mais de 10 anos, de várias áreas, da arquitetura, do direito, engenharia mecatrônica, engenharia civil, da PUC, da USP, da UNB, da UFRJ, de instituições do Brasil inteiro. Eu não estou me colocando aqui, pessoal, como, olha, ele é o... Não, não é isso. Mas eu trabalho na área, dediquei 20 anos da minha vida a isso. Então, eu não estou fazendo mais do que dizer o que eu fiz, né, pessoal? Não quero soar aqui arrogante. Inclusive, nós revisores, nós, né, não somos detentores absolutos de tudo. A gente tem que fazer pesquisa o tempo inteiro. O princípio maior, para o caso de revisão de texto, por exemplo, é sempre desconfiar. Eu também levo esse princípio aqui para o que eu digo, para as coisas que eu falo, para orientar vocês. Né? A gente precisa desconfiar das coisas, pensar, analisar um pouco mais criticamente para a gente fazer um bom trabalho, né? Para a gente entender como as coisas funcionam. Tá bom? Pessoal, um abraço a todos. Vou deixar aqui meus contatos se vocês precisarem de revisão do texto de vocês. Eu trabalho há 10 anos na área. Se alguém quiser solicitar orçamento, só mandar um e-mail para mim. Vai ser um prazer atender a vocês. Tchau, tchau.